O Fórum Econômico do Amapá é uma entidade sem fins lucrativos, criado em 2018 para dialogar com as autoridades e com a sociedade visando a melhoria do ambiente de negócios no estado. Em um ambiente mais favorável, cada uma das 11 cadeias defendidas pelo Fórum, de pequenos negócios de base familiar a empreendimentos estruturados, poderia plantar e regar a semente do desenvolvimento, libertando o Amapá da dependência quase total aos recursos da União. No curto período de luta do Fórum, produtores foram ouvidos, especialistas consultados, eventos promovidos e muitas audiências feitas com autoridades locais e federais, na incessante busca pelo desenvolvimento. O maior legado dessa luta foi o real conhecimento das causas responsáveis pela estagnação econômica do Estado. Sem rigor acadêmico, alguns números aqui apresentados podem estar desatualizados, mas que não prejudica a análise das causas incontestáveis que comprometem o desenvolvimento. Isentas de qualquer orientação partidária, as afirmações do Fórum não devem ser interpretadas como críticas, mas como um breve diagnóstico para acelerar o atendimento ao paciente. Procurando entender as causas que tornaram o Amapá um ambiente pouco favorável aos negócios, retrocedeu-se ao início dos anos 90, a partir de quando duas lideranças políticas com estilos semelhantes de governar, alternaram-se no poder do Estado, cada um deles entregando ao sucessor no final do mandato um Estado mais empobrecido, mais dependente da União e socialmente mais injusto. Os infalíveis e pontuais repasses da União limitaram a função de governar ao simples exercício de administrar despesas, tirando dos governantes a motivação para explorar as imensuráveis potencialidades do Estado. Três causas se destacam: a cultura do Estado provedor, a inversão da prioridade política e o ambientalismo utilitário. A cultura do Estado provedor é um fenômeno social típico dos ex-territórios mantidos pela União, nos quais seguidas gerações de nativos cresceram sob o manto da proteção de um Estado provedor da renda, do emprego e do bem-estar social. Não deve ser coincidência o fato dos três estados mais pobres do Brasil no ano de 2021 serem os ex-territórios do Amapá, de Roraima e do Acre. Justamente aqueles onde as suas potencialidades econômicas foram trocadas pelo guarda-chuva da União. Já a inversão de prioridades é um fenômeno político amplo, não restrito aos ex-territórios, onde as decisões do governante pendem mais para o lado da perpetuação do seu grupo no poder do que para o lado dos legítimos interesses sociais. Exemplos clássicos da inversão de prioridades são as práticas excessivas de distribuição de cestas básicas, promoção de festas populares em nome da cultura e a preferência por novas obras no lugar de concluir obras inacabadas. Ao contrário das ações voltadas para o desenvolvimento, essas produzem resultados imediatos. A terceira causa da persistência da pobreza do Amapá está relacionada aos excessos da legislação ambiental que reduziu para menos de 5% a área do estado onde seria permitido produzir, caso se conseguisse a licença de exploração. O preço são as consequências. Ao longo dessas quase 3 décadas, grandes empresas fecharam as portas ou se transferiram para outros estados, investimentos externos foram recusados, terrenos preparados para o plantio abandonados, ferrovias sucateadas, distrito industrial sem finalidade e centenas de pequenos negócios tradicionais fechados. As consequências sociais vieram em seguida. A partir dos anos 90, o crescimento populacional comprometeu o estado do bem-estar social dos amapaenses, dando início à crescente perda da qualidade de vida da população. Os números do IBGE dão a dimensão da perda. Na última década, o estado privilegiado em recursos naturais passa a disputar com os pobres estados nordestinos a liderança nacional dos piores indicadores de geração de emprego, mortalidade infantil, saúde, saneamento, educação e segurança. O Amapá será uma terra próspera no futuro, mas pelo fraco desempenho econômico atual, não há garantia de que os amapaenses serão os protagonistas dessa prosperidade. Não se trata de uma profecia, mas da observação do que vem acontecendo na região. Ao longo das décadas de 70, 80 e 90 os nativos dos estados do Mato Grosso, Rondônia e Tocantins viram os seus pequenos negócios e suas desvalorizadas propriedades e até a sua política passarem para as mãos de novos migrantes. Nas décadas seguintes, a onda de mudanças continuou subindo pelas BR-163 e 230, passando por Santarém, atravessando o rio Amazonas e vindo agora na direção do Amapá pelos municípios de Alenquer, Monte Alegre e Almerim. A força dessa onda que se aproxima pode ser avaliada pelo preço de um hectare de terra que atualmente no Amapá não passa muito de R$ 1.000, mas que já chega a dezenas de milhares de reais naqueles municípios.
Ignorando esse movimento e sem explorar as suas imensas riquezas, o Amapá continua a importar praticamente tudo que consome, enquanto milhares de jovens preparados deixam a terra natal rumo a novas fronteiras em busca do emprego não encontrado aqui. Ainda há tempo para inserir um ponto de inflexão nessa curva rubra de tendência. De que modo? Ponto de inflexão é o momento exato a partir do qual uma tendência começa a mudar de direção. Na ilustração, a linha vermelha descendente se torna verde e ascendente como resultado de ações planejadas. A primeira providência para inserir um ponto de inflexão na curva de qualidade de vida do amapaense já a partir de 2023, seria interromper o longo processo de sufocamento do produtor local, facilitando o título da propriedade que garante o crédito, observando o rito legal da criação de reservas ambientais, recuperando pontes e estradas vicinais e revendo os critérios de aplicação de multas impagáveis. Essas providências contribuem para valorizar a propriedade urbana e rural, gerar emprego e renda, dando à economia local a chance de surfar na crista da inevitável onda, em vez de ser engolida por ela. Outra providência para colocar um ponto de inflexão na curva é a busca do equilíbrio da balança orçamentária. Pesquisando no Google, verifica-se que dos 50 órgãos da administração estadual, incluindo secretarias, agências e autarquias, 90% operam do lado dos gastos do orçamento e apenas 10% do lado da geração de receitas. O equilíbrio da balança pode ser conseguido com a reestruturação orgânica e funcional da administração, extinguindo órgãos redundantes, reunindo atividades similares sob gerência única e incentivando a aposentadoria para renovar o quadro de servidores. Uma terceira providência seria tentar quebrar a rigidez da estrutura administrativa departamental do tempo da monarquia, onde a linha de comando vertical torna a administração lenta e burocratizada. A maioria dos estados brasileiros, principalmente os mais dependentes da União, usa o clássico modelo sem qualquer recurso de flexibilização. Daqui a 30 ou 50 anos, uma liderança do Estado, neto ou a neta do atual ou de um ex-governador, deputado ou senador, pode se perguntar: caramba, por que o meu avô não pensou nessas coisas lá na década de 20? Estados menos dependentes conseguiram inserir diferentes graus de flexibilidade nas suas estruturas, tornando-as mais ágeis, com o uso de ferramentas de gestão como a gerência de projetos mostrada a seguir. Para quebrar a rigidez da estrutura administrativa do Estado, incluindo governo e prefeituras, a gerência de projetos é mais recomendada, pela eficácia comprovada na flexibilização das estruturas de governos e empresas que melhor respondem às demandas sociais ou de mercado. Um exemplo brasileiro de uso bem-sucedido da gerência de projetos é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, criada em 1974, que erradicou a miséria de uma vasta região do Nordeste, atuando também em outras regiões, inclusive aqui no Amapá. A estruturação funcional da gestão de projetos é feita em 5 fases básicas, sob coordenação de um núcleo gestor composto por representantes do governo e do setor produtivo e apoiado por um núcleo de formação, que poderia incluir a Embrapa, o SEBRAE e a Escola de Administração Pública do Amapá. Todos os projetos voltados para o desenvolvimento econômico que hoje são trabalhados em diferentes órgãos da administração, poderiam ser reunidos sob um único macro-projeto de desenvolvimento econômico-social do Estado do Amapá, de nome sugestivo Prodesap, para serem executados sob a gerência de projetos. Além das secretarias e órgãos do governo, também comporiam o macro-projeto, o setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa, representantes das prefeituras e das casas legislativas, apoiados pelas entidades mencionadas, dispensando a contratação de onerosas consultorias. Entre tantos projetos que podem ser submetidos ao núcleo gestor para compor o macro-projeto, seguem 6 sugestões do Fórum. 1. Os repasses da União respondem aproximadamente por 70% do PIB do Estado, dos quais 90% já estão comprometidos com as despesas correntes, sobrando muito pouco para investimentos. 2. Reabrindo as centenas de estruturas paradas, máquinas ociosas, terras improdutivas por falta de licença, multa ou impedimento judicial, já seria possível gerar empregos suficientes para tirar o Amapá da desconfortável primeira colocação em desemprego no país. 3. O emprego aumenta a renda familiar, melhora a alimentação, com resultados positivos imediatos sobre a saúde das mães e das crianças. 4. Um trabalho conjunto entre governo, setor empresarial e cooperativas de assentados do INCRA, por exemplo, já reduziria a importação de farinha, açaí, peixes, frutos e verduras. 5. Praticamente toda a castanha, pescado, açaí, óleos essenciais e madeiras saem do Amapá em estado bruto.
Um projeto de revitalização do distrito industrial seria um bom começo. 6. Um fundo soberano é uma espécie de poupança de Estado que financia a produção a um custo relativamente baixo, libertando o produtor dos exorbitantes juros bancários e desonerando os cofres públicos. O fundo é capitalizado pela produção, pelos incentivos fiscais e pelas rendas dos empréstimos e das aplicações. A sua gestão deve ser compartilhada entre o Estado e o setor produtivo. Inicialmente, o projeto pode ser instalado nas secretarias envolvidas, enquanto uma sede própria seria providenciada. Uma ideia já ventilada seria adaptar o antigo Novo Hotel Macapá para ser o centro de atendimento ao produtor, aparelhando-o com auditório, escritórios, agência bancária, internet e restaurante, onde todas as demandas do investidor e do produtor que vem de longe seriam atendidas. O Fórum agradece a atenção, colocando-se à disposição para colaborar.